Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e esse é o Entre Linhas e Rotina. E hoje a gente vai falar sobre metas. Isso, metas. Acho que essa é a palavra mais procurada do Google nas últimas semanas, né? Eu sempre faço no final do ano um reset. Então, eu tô até com o meu computador aqui para eu não esquecer nenhum detalhe. Mas, o que consiste no reset? Porque a gente escuta muito falar de reset, mas muita gente acaba ficando meio em dúvida do que é. É como se eu finalizasse tudo o que eu tinha ali no meu ano de 2025 para iniciar o meu 2026 bem. Então, como que eu fiz, né? É o jeito que eu faço. Pode ser uma dica para você, ou se você tiver um jeito diferente de fazer o seu reset, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Bom, então, primeiro de tudo, eu começo pela organização, principalmente de guarda-roupa e do meu celular, de arquivos, coisas que a gente vai acumulando ali ao longo do ano, talvez até de mais tempo, mas que é necessário você se livrar daquilo, ou uma coisa que você não tá usando, uma coisa, um aplicativo que você baixou e não usou. Então eu acho que é muito interessante que a gente se livre desse tipo de coisa para abrir espaço para coisas novas, para liberar a energia do ambiente, para a gente entrar em 2026 com o pé direito. Então foi isso que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi separar todas as roupas do meu guarda-roupa que eu não uso mais, porque assim, gente, se você não usou a roupa por um ano, você não vai usar mais, infelizmente. Por que não doar essa roupa para quem precisa, né? Então eu fiz isso, eu tirei muita roupa do meu guarda-roupa, já tinha roupa acumulada de muito tempo, porque eu não costumo comprar muita roupa, mas eu não estava me desfazendo das que estavam ali e não me serviam mais. Então eu fiz essa doação de roupas e sapatos também, e fiz essa organização do guarda-roupa. Ah, Aline, mas eu não tenho tempo, é uma coisa que demora muito. Eu sei, gente, só que como eu fui fazendo? Por partes. Então eu fiz, um dia eu fiz a parte de sapatos, aí eu tirei só o que eu queria ali pra doação, ou o que tava estragado e que eu sabia que não ia mais servir pra ninguém. Eu peguei também e fiz isso num dia. Aí no outro dia eu limpei e organizei. Aí no outro dia eu fui vi as minhas regatas. Aí a regata, separei todas as regatas que eu não queria mais, fui colocando numa sacola para doação. As que realmente não daria mais para usar, eu descartei, ou elas foram promovidas a roupa de ficar em casa. Porque aí eu deixo umas roupinhas assim pra fazer faxina, uma coisa que eu não vou usar uma roupa boa pra fazer e acabar estragando, né? Então essas roupas foram promovidas. E algumas foram promovidas a paninho de limpeza também, que é uma outra utilização antes delas não poderem ser usadas, mas são só roupas que realmente não serviriam para outras pessoas. Então eu fiz isso. E fui indo por partes. Aí depois calças, as camisetas e tudo que tinha lá, joia, bijuteria, que a gente vai acumulando também ao longo do tempo, às vezes acaba até estragando. E aí eu fiz toda essa doação e descarte. Um outro armário que eu gosto de arrumar é o armário da cozinha. Mas o armário da cozinha eu já vinha organizando ele já há um tempo. Aqui em casa a gente mudou já faz uns 5 anos, mas agora que eu tô começando a renovar algumas coisas, mudar algumas coisas que não estão me agradando. Então, eu tinha alguns objetivos para esse ano, eu não consegui cumprir todos, mas eu comprei alguns móveis diferentes, mudei algumas coisas no layout aqui da casa. Coisas bem simples, né? Mas que fizeram diferença. Então, eu já fiz toda essa organização. Então, essa foi a primeira parte do meu reset. A segunda parte, gente, acho que é uma das mais importantes, né? Eu sentei e olhei todas as minhas metas de 2025 e fiz o que eu realmente cumpri, o que eu não cumpri e o que eu fiz mais ou menos, né? O que isso significa? Eu me baseio para fazer as minhas metas de 2026 nas minhas metas de 2025. Então, o que eu posso continuar fazendo, o que eu posso melhorar, o que realmente não deu certo e eu realmente quero fazer, mas eu posso fazer de maneira diferente. Então, é dessa parte que eu sigo. Então, seguindo aqui o meu balanço de metas de 2025, eu tinha como meta correr 5 quilômetros. Eu consegui correr os meus 5 quilômetros. Pintei de verdinho. Então, eu pintei de verdinho o que eu consegui. Eu deixei
grifadinho de amarelo o que eu fiz mais ou menos, não consegui concluir ou fiz uma parte, e eu pintei de vermelhinho o que eu não fiz realmente, ou porque não deu, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque não fazia mais sentido pra mim, porque pode ser que a sua meta no começo do ano faça super sentido, mas depois não faça mais, né? Então eu acho que super válido também. Então aqui como meta 5 km, beleza, eu fiz. Eu coloquei fazer musculação todos os dias possíveis, porque era uma meta esse ano eu ter um corpo mais saudável e uma alimentação mais saudável e fazer exercício. Então eu fiz. Gente, eu deixei amarelinho porque eu confesso que eu sou preguiçosa. Eu não gosto de ir na academia, mas eu sei que eu tenho que ir. Então eu fiz o meu mínimo, mas eu fui. Eu tava indo bem direitinho agora no fim do ano que eu dei uma parada, mas eu consegui ir bastante tempo até. Até tava ficando com um corpinho legal, mas aí eu dei uma parada, agora eu já retomei. Que agora a gente já tá no começo de 2026, então agora eu já retomei os meus treinos. Uma outra meta era aprender a nadar, porque com 35 anos a pessoa não sabe nadar. E o ano inteiro fazendo alguns treinos, né, como professora, e eu aprendi algumas coisinhas, assim, eu consigo me virar um pouco melhor agora. Mas ainda esse ano eu quero aperfeiçoar. Uma outra coisa que eu tinha colocado como meta era meditar 10 minutos por dia. Essa eu falhei miseravelmente, porque eu tentei no começo do ano, eu me empenhei bastante. Só que, ai gente, eu não sei, eu acho que eu sou hiperativa, alguma coisa. Eu não consigo focar. Mas é uma coisa que eu ainda quero fazer um dia na minha vida, mas eu não vou colocar isso de meta para 2026, porque eu me desgastei muito e não foi válido pra mim. Aí as minhas metas literárias. Eu acho que eu cumpri quase tudo. Acho que cumpri tudo. Então a minha meta era ler 20 minutos por dia, li muito mais do que isso, mas eu sempre coloco uma meta assim que eu sei que eu vou conseguir cumprir e que eu posso ir além. Então, acho que quando você consegue ir além é um bônus ali, mas aí se eu não conseguir ir além todos os dias, os meus 20 minutos estão ok pra mim. Então, isso não gera tanta frustração. Eu tinha como meta também ler 100 Anos de Solidão, porque no começo do ano lançou a série, né, a primeira parte, e eu queria ler de novo 100 Anos de Solidão pra poder assistir a série. Então, eu consegui também, li e assisti a série. Eu queria ler um clássico. O meu escolhido foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, também, meta cumprida. E queria ler um russo, que aí todo ano eu tenho lido um russo, e esse ano foi Ana Karenina. Também consegui cumprir, difícil, mas consegui cumprir. A outra meta também era ler um livro do Stephen King, que também eu gosto de ler bastante livros do Stephen King, só que eu não posso ficar lendo só livros do Stephen King, né, porque ele tem muitos livros. Então eu escolhi Misery e também consegui cumprir essa meta logo no começo do ano, beleza. Outra meta era ir pelo menos uma vez no teatro. E eu fui também, fui assistir Beetlejuice. Muito legal, gostei, lá em São Paulo. E a minha outra meta era cultural, assim, era ir 2 vezes no cinema no ano. Eu só fui uma vez, gente, olha que loucura. Eu fui uma vez no cinema esse ano, uma vez. Que relaxo, né? Eu preciso melhorar isso daí e eu vou colocar isso de meta de novo. E o meu último filme que eu assisti no cinema foi Assim que Acaba, que foi aquela adaptação do livro da Colleen Hoover. Acabei de chorar no livro, me acabei de chorar no filme, mas tudo bem. Então essa daí ficou em amarelinho. Aí a meta que eu falei aqui no começo do vídeo, que era melhorias da casa, eu não cumpri, nossa, quase nada, eu só comprei alguns móveis mesmo. Então essa daí eu coloquei como vermelhinha e vou deixar ela para 2026. Tinha como meta também de viagem, fazer uma viagem internacional. A princípio eu ia para Portugal, mas aí não deu nada certo e eu acabei indo para os Estados Unidos, então também cumpri essa meta. Mas de viagem também eu tinha a meta de fazer um acampamento e 3 trilhas, e eu não fiz nada disso, então estão em vermelho, mas quem sabe esse ano. Aí eu tinha também aqui como meta de inglês, né, de estudar línguas, escutar um audiolivro inteiro em inglês. Não cumpri metade. Talvez tenha sido os livros que eu comecei a escutar. Eu comecei a escutar A Quarta Asa, que era aqueles que não é remasterizado, ele é tipo uma encenação, né? O áudio na encenação, como se fosse uma novelinha. Mas não gostei, achei muito estranho. E daí eu desisti, mas eu escutei quase metade.
E também comecei a escutar o Boyfriend, que é o namorado lá da Frida. Mas eu não gostei também da história. Não sei se era porque em inglês talvez não tava entendendo, talvez. Pode ser que se eu ler em português fique um pouco melhor. Mas eu tentei. Então, mas aí eu deixei em amarelinho essa parte, porque eu não consegui concluir nenhum livro, nenhum audiolivro. Aí a minha outra meta era ler um livro em inglês. Eu consegui ler Alice no País das Maravilhas. Eu li o Mágico de Oz. E eu tô lendo um livro da Agatha Christie, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu tô na metade. Assassinato no Expresso Oriente. Então, tô quase acabando ele, então esse comecinho de ano eu já finalizo esse livro. Então, essa meta, ok. Aí eu tinha outras metas de estudar, as áudios e tal, também não cumpri completamente, então eu deixei como vermelhinho, porque eu fiz pouco, né? Não me empenhei tanto nessa meta. As minhas metas financeiras eram apenas de estudo, basicamente, porque eu sabia que esse ano ia ser um ano um pouco difícil. Então, apenas de estudo. Fiz boa parte, mas no final do ano eu dei uma relaxada nessa parte. Então, beleza, falando agora de metas de 2026. Então, baseada no meu balanço de metas ali de 2025, eu preparo as minhas metas para 2026. Porque tem muita coisa que eu fiz e eu gostei, e eu quero continuar fazendo e posso melhorar. E também tem coisas que eu quero fazer além disso. Então, sempre eu parto desse princípio de uma meta de exercício, saúde, aí metas culturais, que inclui leitura, teatro, viagem, e uma meta de viagem e metas financeiras também. E esse ano eu coloquei mais uma categoria que eu vou falar aqui no final pra vocês. Gente, fica até o final porque eu deixei um presentinho pra vocês no final do vídeo e acho que vocês vão gostar. Bom, então, o que eu fiz? Metas 2026 de corrida, eu tinha como meta no passado correr 5 km, mas esse ano eu quero melhorar o meu tempo nos 5 km. Então, essa é a minha meta, eu quero correr 5 km em 30 minutos. Até março desse ano, então daí pra frente já vão entrando outras pequenas metas pra chegar nos 10 km, por exemplo, lá no fim do ano. Eu quero treinar mais corrida de rua e não tanto na esteira, que era o que eu tava fazendo, porque treinar no ar-condicionado é muito melhor do que treinar na rua, convenhamos. E eu quero fazer uma corrida de rua por mês. Dessas de prêmio mesmo. Talvez, não sei se vou fazer todos os meses, mas eu gostaria de fazer. E eu quero treinar pra no fim do ano fazer uma corrida mais longa, mais de 10 km. De exercícios, né? Então, musculação eu quero fazer 4 vezes por semana. E eu quero fazer mais cardio, porque eu sinto que na natação melhorou a minha respiração, mas eu acho que ainda preciso fazer mais cardio pra melhorar ainda mais a natação e também minha respiração, né? Meu fôlego. Eu tenho bastante problema de respiração, então eu acho que vai ser bem importante isso. E eu quero nadar também pelo menos uma vez por semana. De literatura, eu coloquei basicamente as mesmas, então eu quero ler um russo, um clássico, um Stephen King, 2 livros em inglês esse ano, porque eu li quase 3, então 2 eu acho que eu consigo. E eu quero ler também um livro em espanhol, que provavelmente vai ser o Harry Potter e a Câmara Secreta. E eu quero também cumprir as minhas metas de leitura de clubes do livro que eu entrar, que provavelmente vão ser um livro por mês. Então, eu consegui cumprir esse ano, então eu quero cumprir de novo. Agora entrou também uma meta nova em 2026, que é o canal, então eu quero postar um vídeo no canal por ano. Um vídeo por semana, todos os domingos, então isso também é uma meta e é importantíssimo que eu cumpra. Na parte cultural, eu quero ver uma peça de teatro, eu quero assistir o Cirque du Soleil esse ano, isso daí talvez eu não consiga devido financeiro, mas vou tentar. Quero ir pelo menos 2 vezes no cinema, porque vocês viram que ano passado eu não consegui, mas esse ano eu quero ir. E eu quero assistir mais filmes, porque eu tenho assistido séries mais bobinhas assim, mas eu quero assistir filmes um pouco mais interessantes, e nada muito assim. Na parte financeira, eu quero tentar deixar as minhas contas todas em ordem, diminuir bem os meus gastos e fazer aportes todos os meses nas minhas ações e o que eu tenho aqui de patrimônio. E também coloquei uma meta desse ano de aquisições, então tem algumas coisas que eu quero comprar.
Porque o que que acontece? Quando chega na Black Friday, eu dou a louca e eu compro tudo o que eu queria. Só que nem sempre eu tenho tanto dinheiro para pagar o cartão no mês que vem. Então, a minha intenção é já deixar algumas coisas pré-definidas. Então, conforme for aparecendo a oportunidade, as promoções desses objetos que eu quero comprar, né, desses equipamentos, eu já vou colocando. Então, coloquei também uma listinha de coisas e eu posso ir acrescentando coisas ao longo do ano e vou ticando as coisas que eu comprei. Beleza, então metas feitas. Estamos aqui, esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas não vou me demorar muito mais. Eu quero só mostrar para vocês, então, a parte do planejamento que eu faço. Então, depois, baseado nas metas que eu coloquei, eu já organizo a minha agenda para ir cumprindo o que eu coloquei. Então, eu vou colocar aqui na tela a minha agenda para vocês e vou mostrar como que eu defini esses blocos de estudo ou de exercício. No próximo vídeo que a gente vai ter no próximo domingo, eu vou falar sobre um livro que chama 1 ano e 12 semanas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um método de organização. E eu tô fazendo esse método desde o dia 5 agora de 2026, de janeiro de 2026, e eu quero testar ele na prática e a gente vai ver junto se a gente vai ter o resultado. Então, no próximo vídeo eu falo sobre o método, como ele funciona, e daqui 12 semanas eu volto para falar com vocês se deu tudo certo. Então, vamos vir aqui pra minha agenda, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Então, aqui eu tô com a agenda do Notion. Eu deixei as coisas meio genéricas aqui, que é pra não ter nenhuma interferência, né, nas coisas do trabalho e tal. Então, eu coloquei aqui, com a minha leitura do russo, vai ser Guerra e Paz, que é o livro que eu gostaria de ler agora no começo do ano, nessas 12 semanas. Então, eu dividi esse livro entre as 12 semanas, que vão ser os 3 meses. Então, cada dia eu quero ler 22 páginas desse livro. Então, é isso que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei a minha meta aqui, que ela vai até 31 de março, que vocês conseguem ver aqui. Então, eu coloquei o dia todo, porque não é uma coisa específica. Eu posso ler o livro a hora que eu quiser. Aqui também coloquei como tarefa 1 ano e 12 semanas, então vai até 29 de março aqui, que vai dar as 12 semanas. Então, também tá como tarefa para o dia todo. Então, aqui outras coisas, né? Então, aqui, a primeira coisa, meu dia começa bem cedo, eu acordo às 4 da manhã. Então, aqui às 5h30, mais ou menos, eu já tô no meu trabalho e eu entro apenas às 6 da manhã. Então, eu tenho esses minutinhos aí para tomar meu café e eu aproveito para fazer uma leitura. Então, aqui tá o meu livrinho e o meu cafezinho. Aí, depois, a partir das 6 e pouquinho ali, eu já começo na segunda-feira fazendo a minha lista de trabalho. Então, eu tenho esse bloco aqui para fazer a lista, que vai definir mais ou menos o que eu vou fazer durante a semana. Depois, aqui na segunda, eu sempre tenho a mesma reunião e na terça eu tenho a mesma reunião. Então, eu já coloquei aqui coisas que eu tenho sempre. Então, na semana, eu tenho essas duas coisas e não tem como fugir. Então, eu deixo aqui. Aí, no começo da minha manhã, eu sei que eu tenho que fazer algumas análises, algum trabalho que não exige que eu pense muito, são coisas que são mais automáticas. Então, eu posso escutar um áudio ou alguma coisa. Então, eu coloquei aqui em 3 blocos separados áudios que eu gostaria de escutar. Então, eu posso escutar um audiobook, eu posso escutar um áudio em inglês, em espanhol, eu posso escutar um podcast. Então, são coisas que é permitido eu fazer durante o meu trabalho, enquanto eu estou fazendo esse tipo de atividade, eu posso escutar um áudio. Beleza? Então, na maior parte dos dias é basicamente a mesma coisa, né? Aí eu tenho essa pausa para o almoço. O almoço eu almoço, obviamente, mas depois eu fico com uns 40 minutos livres ali, e aí esses 40 minutos eu uso ou para resolver algum problema pessoal mesmo, né, nada do trabalho, e ou ler ou editar algum vídeo, alguma coisa assim. Eu posso escutar um audiolivro também, mas normalmente eu acabo lendo. Ou eu marco um médico, então eu uso para resolver pequenas coisas. Aí aqui, logo depois do almoço, eu tenho mais 3 frentes de trabalho aqui que também estão definidas as minhas metas, porque assim como as pessoais, eu também tenho as minhas metas no trabalho.
Então, eu mesmo coloquei aqui os meus blocos de trabalho. Então, cada bloco desse, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, é uma atividade que eu vou executar. Eu já executo essas atividades há muito tempo, então eu sei mais ou menos quanto tempo eu vou demorar para fazer cada uma. Então, aqui eu já coloquei alinhado com as minhas metas, sempre alinhado com as minhas metas. Aí, aqui, depois eu tenho um tempo livre aqui que eu posso ou terminar alguma atividade que eu não consegui, e aqui também, como vocês viram, eu não coloquei nenhuma atividade junto, por exemplo, escutar um audiolivro, porque são coisas que são necessário que eu tenha um pouco mais de foco e concentração. Então, eu não coloco de jeito nenhum um audiobook para escutar fazendo um relatório, por exemplo, porque eu sei que eu vou perder a concentração. E aí aqui, às 4 da tarde, é quando eu entro no transporte para ir embora para casa. Então, eu tenho aqui um tempo de leitura também. Então, eu leio aqui mais ou menos uma meia hora, até chegar em casa, uns 40 minutos, e beleza. Aí, chegando em casa, eu tenho essa meta da musculação todos os dias. Então, eu coloquei aqui como musculação, mas isso aqui eu sei que ainda pode mudar, porque eu quero intercalar com pilates e corrida, então algumas coisas eu ainda vou mudar. E nos finais de semana também eu tenho algumas metas aqui na musculação, e gravar os meus vídeos aqui no sábado. E no domingo a minha ideia é sempre ir nadar no clube de manhã, então eu coloquei aqui também. Então, basicamente é isso. É a ideia de definir blocos de horário de trabalho. Então, acho que isso que é o que eu pensei aqui para esse vídeo. Eu acho que essa é uma boa forma da gente conseguir fazer as nossas metas mesmo saírem do papel. Porque acho que a gente fica muito tempo ali escrevendo, pensando, né? Mas não é só escrever, a gente tem que colocar em prática. Então, é isso que eu acho que a gente consegue cumprir muitas metas. Eu fiz isso ano passado e eu acho que deu muito certo. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Aí, a minha surpresinha, o meu mimosinho que eu fiz aqui Bom, então eu fiz 2 arquivos que a gente consegue tanto imprimir quanto usar no próprio celular ou no próprio computador. E um deles é um habit tracker. Então, é pra gente contabilizar o nosso hábito ali, se a gente tá conseguindo fazer. Então, vai ter ali o mês, qual semana do mês que tá correspondendo, e aí você lista os seus hábitos, por exemplo, ir na academia 4 vezes na semana. E aí vai ter lá domingo, segunda, e aí você vai ticando os dias que você foi, realmente. E aí você consegue mensurar se aquele hábito tá dando efeito ou não. Esse é um dos mimos. E um outro é um planejamento diário. Então, eu coloquei as três principais atividades ali que você tem durante o dia ou durante a semana, aí fica a seu critério. Um espacinho para ideias, porque às vezes a gente tem alguma ideia ali rapidinho e não tem onde anotar, você já anota ali no papel. E uma lista de to-do list, né? Uma lista de tarefas ali que você pode ir ticando conforme você for realizando a sua tarefa. Então, eu coloco lá, eu preciso fazer um relatório tal, eu preciso ler tal livro, eu preciso terminar tal análise, eu preciso tal coisa. Então, eu vou listando todas as atividades ali, e aí, conforme eu vou terminando, eu vou ticando. Aí você pode fazer tanto diariamente quanto durante a semana. Bom, todos esses arquivos que a gente vai falando aqui no canal, eu vou deixar no grupo do Telegram. Então, é só vocês pesquisarem lá o @entrelinhas_e_rotina, que vai estar disponível todos os arquivos que a gente conversa aqui, tá bom? Entrem no grupo, a gente pode interagir por lá também. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com as pessoas que vocês acham que também vão gostar desse vídeo. Se inscreve no canal e deixe seu joinha, que é muito importante pra mim, tá bom? Beijo, gente, até a próxima!